Oi, aqui é a Ana Mello. Hoje a gente vai ver uma aula de forma diferente. Reconheçam a minha voz, me recebam com carinho, porque hoje nós vamos falar de uma coisa que é uma estratégia e um equipamento muito importante para a gente que quer produzir uma aula de melhor qualidade e uma avaliação de melhor qualidade. Nós vamos falar sobre taxonomia de Bloom. Benjamin Bloom foi um psicólogo e pedagogo norte-americano que desenvolveu diversas pesquisas ao longo de sua vida profissional, abordando a educação com uma perspectiva psicológica. Ele entendia que a educação ia muito além do âmbito acadêmico e devia servir ao propósito de extrair todo o potencial humano para que o estudante alcançasse os seus sonhos com um olhar mais otimista de mundo. Considerando os aspectos cognitivos, emocionais e psicomotores da aprendizagem, bem como sua influência sobre o processo educacional e o modo de auxiliar os professores na prática de ensinar, em 1956, Bloom apresentou o seu modelo educacional no trabalho intitulado Taxonomia de Objetivos Educacionais, que foi revisada e reestruturada por 2 de seus discípulos em 2011. Bom, a taxonomia de Bloom serve, então, para definir os objetivos de aprendizagem e planejar as aulas com base nessa identificação, respeitando uma hierarquia dos objetivos educacionais. É uma classificação dos domínios de aprendizagem a partir de uma listagem de habilidades e dos processos envolvidos nas atividades educacionais, estabelecendo os critérios avaliativos. Tem como premissa a ideia de que, após uma atividade escolar, os estudantes adquiriram novos conhecimentos e novas habilidades, alcançando o objetivo principal do processo de ensino-aprendizagem. Para identificar como alcançar a aprendizagem, Bloom estabeleceu níveis hierárquicos que os estudantes devem passar, ou seja, para atingir objetivos superiores, antes precisam compreender os inferiores. Para estabelecer o planejamento, é preciso, então, considerar a área de aprendizagem, seus objetivos específicos, os instrumentos de avaliação e as atividades que precisam ser realizadas durante o processo no domínio cognitivo. Então, como a gente vem falando, é importante que intencionalmente nós, educadores, estabeleçamos todos os padrões e parâmetros para que o ensino-aprendizagem se concretize. Deve-se elaborar uma tabela com a definição dos objetivos educacionais, destacando os níveis do processo de ensino e aprendizagem que os estudantes devem alcançar em cada etapa e as ações necessárias para que isso ocorra. Funciona bem como se fosse uma subida de degraus de uma escada, sempre pensamentos de ordem inferior para pensamentos de ordem superior. A taxonomia de Bloom propõe que os educadores devem proporcionar aos seus estudantes 3 objetivos principais, classificados a partir dos domínios cognitivo, afetivo e psicomotor. Cada domínio requer habilidades específicas, dando a devida importância para cada um, pois todos juntos possibilitam a aprendizagem de modo concreto e integral, mas sempre com atenção e considerando a hierarquia. O modelo educacional de Bloom permite identificar o nível de desempenho de cada estudante com base na classificação dos objetivos educacionais, do mais simples para o mais complexo. Isso ajuda o professor a planejar seu trabalho de modo a atender às necessidades de aprendizagem de cada estudante, que devem ter assimilado de forma concreta um conhecimento antes de passar para o próximo nível. Desse modo, a aprendizagem se torna mais efetiva, pois o aluno só passa para um nível superior quando realmente assimilou o conhecimento, consolidando seu repertório mental. Essa técnica norteia o trabalho pedagógico, fornecendo um roteiro estruturado
para alcançar os objetivos educacionais, otimizando o processo e resolvendo inúmeras situações. Então, aqui nós vamos dar relevância ao domínio cognitivo. O cognitivo envolve a capacidade dos estudantes darem sentido às informações que recebem durante as aulas e a maneira de utilizá-las na vida prática, de modo que o conhecimento adquirido seja produzido produtivamente e tenha significado. A tabela que define os objetivos educacionais no domínio cognitivo consiste em 6 níveis hierarquicamente definidos, com ações específicas para alcançar cada um deles, da seguinte forma: nível 1, correspondente ao verbo lembrar, é a habilidade de reconhecer informações e conteúdos previamente abordados com fatos, datas, palavras, teorias, métodos, classificações, lugares, regras, critérios. As ações envolvidas nesse nível 1 são enumerar, definir, descrever, identificar, denominar. É o básico, o que o estudante deve lembrar apenas. O nível 2 é o nível do compreender. É a habilidade de dar significado àquele conteúdo, àquele conhecimento, de modo a realizar a interpretação do que foi compreendido e empregá-lo em outro conceito. Os verbos, ou seja, as ações envolvidas, são alterar, construir, converter, decodificar, defender, definir e outros nesse sentido. O nível 3 é o nível do aplicar. É a habilidade de usar informações, métodos e conteúdos aprendidos em novas situações concretas, através da aplicação de regras, métodos e modelos, princípios, leis e teorias. As ações, ou seja, os verbos que nós devemos trabalhar como professores, é aplicar, alterar, programar, demonstrar, desenvolver, descobrir, dramatizar, empregar, ilustrar. São verbos da categoria 3, aplicar. A categoria 4, ou seja, o nível 4, é o analisar. É a habilidade de subdividir o conteúdo em partes menores para entender uma estrutura final, por meio da identificação das partes, da relação entre elas e do reconhecimento dos princípios organizacionais envolvidos ali. Então, as ações e os verbos que eu devo trabalhar bastante em sala são analisar, reduzir, classificar, comparar, contrastar, determinar, deduzir, diagramar, distinguir, diferenciar. Então, atenção! Sempre deveremos, em cada nível hierárquico, trabalhar com esses verbos para que o estudante vá conseguindo fazer todas essas ações com aquele conhecimento que nós propusemos. O nível 5 é o nível do avaliar. É a habilidade de julgar o valor do conhecimento, um propósito específico baseado em critérios previamente estabelecidos, que podem ser externos ou internos. As ações, ou seja, os verbos que eu vou trabalhar com esses estudantes são avaliar, averiguar, escolher, comparar, concluir, contrastar, criticar, decidir, defender. E a gente vai com outros verbos nessa mesma dimensão. E o último nível, que é o nível de pensamento mais elaborado, é criar, que está relacionado a reconhecer e reproduzir ideias, conhecimentos e conteúdos. Os verbos e as ações são categorizar, combinar, compilar, compor, conceber, construir, criar, desenhar, elaborar, planejar, formular, generalizar. Aí então nós já sabemos que temos os estudantes numa condição superior de pensamento acerca daquele conteúdo. Nós vamos na próxima aula entender mais pormenorizadamente toda essa teoria. Obrigada a todos, a gente se vê na próxima aula.